não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, nós concedemos bastante atenção à filosofia do conceito, não é isso? E agora vamos passar, vamos dizer, ao juízo. Bom, o juízo consiste basicamente em afirmar a existência de um sujeito, tá certo? Ou de um de seus atributos, de uma das suas determinações. Um conceito por si mesmo é uma coisa indeterminada. Você pega, por exemplo, o termo elefante, né? Então você está designando uma espécie, mas de maneira indeterminada. Agora, se você fala, por exemplo, elefante asiático, elefante africano, elefante gordo, elefante pequeno, elefante doente, elefante cor-de-rosa com bolinhas, você está determinando, você está introduzindo determinações no conceito. Então, determinação é sempre uma especificação do conceito que o traz desde as alturas da generalidade para a particularidade mais concreta. Né? Então, substantivamente falando, isso é o juízo. O juízo afirma a existência ou de um sujeito, por exemplo, se você fala Deus existe, eu existo, ou em termos lógicos se usa para isso o verbo ser, Deus é, eu sou, etc, etc. Né? Você usa o verbo ser para significar não ser alguma coisa, mas simplesmente existir, né? É o juízo de existência. Então, afirma ou a existência de um sujeito ou de alguma das suas determinações. Né? Por exemplo, o elefante tem 4 patas. Tá certo? Formalmente falando, o que o juízo faz é estabelecer a conveniência ou inconveniência entre dois conceitos. Quer dizer, se este segundo conceito se aplica ao primeiro. Por exemplo, ter 4 patas se aplica ou não se aplica ao conceito de elefante. Isso é, convém ou não convém ao conceito de elefante. E, psicologicamente considerado, o juízo é o simples ato de afirmar alguma coisa, de assentir, ou de, não afirmar, porque afirmar subentende afirmar em voz alta, mas de assentir, de concordar ou discordar com alguma coisa. Né? Então, um detalhe importante é o seguinte, é que a proposição, a expressão verbal do conceito, ela se compõe de partes, quer dizer, o sujeito, o verbo, o predicado. Né? Ou o sujeito e o verbo, se for uma proposição de tipo existencial, por exemplo, Deus existe. A diferença entre as proposições existenciais, as proposições atributivas, quer dizer, a proposição que simplesmente afirma a existência de algo, ou afirma a existência de um determinado predicado, não nos interessa por enquanto. Interessa é que praticamente todos os manuais clássicos de lógica afirmam que o juízo é um ato único, quer dizer, a proposição se compõe de partes, a expressão verbal se decompõe em partes, mas o juízo, a afirmação, o ato de concordar ou discordar, é um ato único e indecomponível. Portanto, corresponde, vamos dizer, a uma percepção intuitiva que você tem. Isso quando você diz que o elefante tem 4 patas, você vê o elefante e as 4 patas juntas. Você não tem aqui o elefante e lá as 4 patas. A proposição decompõe. Tá certo? Então não precisa, só me dar um cafezinho. Então, vejam, se eu mostro para vocês um elefante e você vê que tem 4 patas, né? E em seguida eu afirmo, ou você mesmo pensa, o elefante tem 4 patas, você conta as patas do elefante,
Tá certo? Você perceber que o elefante tem 4 patas é um ato intuitivo, não é em si mesmo um ato lógico. Tá certo? Quando isto se expressa numa proposição, então entra dentro da cadeia lógica e pode ser, então, aceito ou rejeitado, como verdadeiro ou como falso. Porém, de alguma coisa você tem que ter intuição para você fazer um juízo. Mesmo que você esteja raciocinando em termos de pura lógica, sem referência a um objeto qualquer, tá certo? Você vai ter que ter intuição daqueles signos que representam os conceitos. Tá certo? Por exemplo, se você desenha um quadradinho e depois você desenha outro quadradinho e põe um sinal de igual entre eles, existe aí uma operação puramente lógica, de puro pensamento, sem presença do ato intuitivo? Fala, não, porque você tem que ter a intuição dos quadradinhos, você tem que perceber os quadradinhos. Não é isso? Se você faz, vamos dizer, uma proposição toda com letras, sinais, tá certo? Por exemplo, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, você tem que ter intuição desses sinais. E também você tem que ter, vamos dizer, a própria intuição da identidade das coisas. Você sabe intuitivamente que você está falando da mesma coisa, embora a tenha representado por sinais diferentes. A proposição A igual a B, B igual a C, A igual a C, se reduz, em última análise, a A igual a C ou A igual a A. Não é isso? Então, esta identidade entre os vários conceitos, ela é percebida intuitivamente e imediatamente. É por isso que os autores de tratados clássicos de lógica, na linha mais ou menos escolástica, sempre afirmaram isso. O juízo é um ato único e indecomponível. Então, ele não é em si mesmo um ato lógico. A lógica começa, vamos dizer, no encadeamento do juízo. Ao passo que o juízo, enquanto ato psicológico, ato existencial, ato vital de concordar ou discordar, ele não tem partes, tá certo? Mas as pessoas às vezes se deixam confundir porque a proposição, toda frase, tem que ter, se compõe de partes, tá certo? Ora, se você vê, vamos dizer, dois objetos idênticos, você vê duas bolinhas, por exemplo, né, em cima da mesa, e você percebe que elas são idênticas na forma, esse é um ato intuitivo. E se você vê no papel signos algébricos nos quais você reconhece identidade ou diferença, você também está cometendo o mesmo ato intuitivo, a mesmíssima coisa. Tá certo? Se, em vez de você ver esses signos no papel, você simplesmente os pensa, você também está tendo um ato intuitivo, tá certo? Apenas de um objeto diferente. Quer dizer, uma coisa são duas bolinhas na mesa, outra coisa são letras que representam as bolinhas, e uma terceira coisa são vagas intenções mentais que correspondem ou representam as bolinhas, tá certo? Mas em todos esses casos você teve um ato intuitivo, variando aqui apenas o objeto. Tá certo? Isso quer dizer que se você pegar a estrutura lógica a mais abstrata que você possa pensar, onde não tenha a mais mínima referência a nenhum objeto do mundo sensível, ainda assim o juízo, a concordância ou discordância continua sendo um ato intuitivo. Isso quer dizer que não há nenhuma instância na qual se possa dizer que o pensamento lógico dispense a presença do sujeito humano real que concorda ou discorda. Não que você faça, vamos dizer, uma dedução enorme por computador. Não é isso? Olha, o computador, ele por si mesmo, ele não pode concordar ou discordar. Ele simplesmente pode mostrar para você a estrutura do raciocínio operando, vamos dizer, mecanicamente com sinais, né? Colocar lá um sinal que, para você e não para ele, representa uma igualdade. Não é isso? Então, isso quer dizer que o ato central, né, do pensamento lógico, que é o juízo, ele requer a presença do sujeito cognoscente humano real. Não tem como você escapar disso aqui. Mais ainda, se nós fizermos abstração desse sujeito humano real, não tem como você distinguir, né, dizer, entre o que é uma proposição categórica, uma proposição que afirma a realidade ou verdade, alguma coisa, e uma proposição hipotética.
Proposição hipotética, existem três tipos de proposições hipotéticas. Primeiro tem aquelas que se chamam conjuntivas, que é, por exemplo, A igual a B e B igual a C. Então você está afirmando, vamos dizer, duas proposições onde a verdade de uma está mais ou menos condicionada à verdade de outra. Né? A segunda são as proposições disjuntivas, ou isto ou aquilo. Tá certo? E finalmente você tem as proposições condicionais. Se isto, então aquilo. Tá certo? Veja, quando você coloca um raciocínio lógico num computador, para o computador todas as proposições são hipotéticas. Todas elas. Por quê? Porque o computador não pode ter o ato da concordância ou discordância. Então, vejam que no centro mesmo, vamos dizer, da estrutura lógica, existe um ato que tem implicações psicológicas e morais para o indivíduo. Não é isso? Então, também entendemos, é claro, que se diante de uma proposição obviamente verdadeira, o sujeito humano não quiser concordar, nada pode forçá-lo a isso. Então, quer dizer, quem quer que imagine, vamos dizer, que a demonstração lógica pode se impor universalmente a todos os seres humanos, independentemente da boa ou má vontade de cada qual, está muito iludido. Quer dizer, não há prova absoluta. Toda e qualquer prova, a mais exata, a mais impessoal, a mais científica que você imagine, sempre dependerá, em última instância, deste ato que se chama o juízo ou julgamento, que é concordar ou discordar. Não é isso? Então, como, vamos dizer, abolido ou feita a abstração do sujeito humano, todos os juízos se convertem em hipotéticos, só o que sobra, vamos dizer, são relações lógicas entre conceitos. Tá certo? Mas o juízo, isso é, o assentimento ou dissentimento, desaparece por completo. O que significa também que sem a presença do sujeito humano autoconsciente que concorda ou discorda, como todas as proposições se tornam hipotéticas, isso tem uma consequência terrível para uma coisa que se chama as proposições modais. Proposições modais são aquelas que expressam o modo pelo qual, não a mera concordância ou conveniência de um predicado a um sujeito, mas o modo pelo qual ele convém. Esses modos são quatro, são a impossibilidade, a possibilidade, a contingência ou a necessidade. Tá certo? O que é impossibilidade? É uma proposição na base do é impossível que. Não é isso? O que é possibilidade? É possível que. O que é contingência? A contingência expressa na base do não é impossível que. Quer dizer, você ainda não sabe se a coisa em si mesma é possível, mas você sabe apenas que não há uma impossibilidade intrínseca da coisa. E, finalmente, o juízo de necessidade, quer dizer, é absolutamente necessário que. A necessidade também pode se expressar como impossibilidade do oposto. É impossível que não. Tá certo? Esses quatro juízos, tá certo? Eles se tornam absolutamente indiscerníveis se não há o sujeito humano. A não ser que o sujeito humano codifique certos sinais convencionais e lhes dê o nome de possibilidade, impossibilidade, contingência e necessidade e coloque tudo isso no computador. Mas, de qualquer maneira, o computador não vai afirmar e nem negar a impossibilidade ou contingência do que quer que seja. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque a tendência universal nos estudos de lógica é tentar automatizar cada vez mais a coisa, de modo a tornar desnecessária ou inútil a presença do sujeito humano cognoscente. Tá certo? Então, tentar criar, vamos dizer, uma lógica que seja universalmente obrigante, independentemente da presença ou da admissão moral do sujeito cognoscente. A tentativa de fazer isso, é claro que deu errado. Então, em consequência, surge toda uma infinidade de lógicas paradoxais.
Lógicas paradoxais que funcionam ao contrário da lógica, que funcionam de outras maneiras. Mas essas lógicas paradoxais, por exemplo, se você parte da ideia de que A é diferente de A, não é isso? Elas também vão se basear na mesma lógica comum, porque o conceito diferente é baseado no conceito igual, e sem você ter o princípio de identidade, você não entenderia a lógica paradoxal. Não é isso? Então, isso tudo é muito interessante tecnicamente, mas é apenas uma desconversa. Os problemas fundamentais continuam aí. E quando a gente não quer pegar os problemas substanciais, a gente começa a dar a volta em torno e lidar com tecnicismos que não vão substantivamente mudar nada. Né? Então, o ponto essencial, anos atrás eu lancei um negócio que eu chamava o intuicionismo radical. Né? Intuicionismo radical só existe conhecimento intuitivo, não existe conhecimento racional. Porque tudo o que nós chamamos racional não passa de uma construção que você faz em cima e em torno de um ato intuitivo fundamental, que é o ato do juízo. Que, por sua vez, vai se basear em outro ato intuitivo, que é o ato de você apreender uma essência, tá certo? Num sujeito presente. Quer dizer, você reconhecer que um elefante é um elefante, que uma bolinha é uma bolinha, que uma minhoca é uma minhoca. Então, primeiro tem esse ato do conceito e depois o ato do juízo. Os dois são intuitivos. Então, todo o edifício lógico repousa, em última análise, num ato intuitivo. E se você fizer uma construção lógica inteirinha, sem a menor referência ao mundo da experiência real, a própria percepção da unidade e da consistência, da coerência interna deste raciocínio é um ato intuitivo. Não tem como você escapar disso aí. Quer dizer, mesmo nas mais altas esferas de abstração, você faz um raciocínio todinho constituído de sinais. Né? Eu digo, como é que você apreende a unidade deste raciocínio? Será por um meio lógico? Não pode ser. Porque daí você ia ter que decompor o raciocínio em outros raciocínios, e outros raciocínios, e outros raciocínios, até infinitamente. Tá certo? Então, a simples capacidade que nós temos de seguir um raciocínio, por mais curto que seja, ela é uma capacidade intuitiva, ela é a percepção de uma forma. E a percepção da forma, presta atenção, ela não é mais exata ou mais confiável quando se trata de apreender formas lógicas do que quando se trata de aprender formas sensíveis. Ela é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você perceber, por exemplo, né, você desenha um quadradinho, põe um sinal de igual para um outro quadradinho igual. Tá certo? Isso é uma apreensão intuitiva. Quando você vê a minhoca, também é uma apreensão intuitiva. Uma não é mais exata do que a outra, ou mais verdadeira do que a outra. Tá certo? Porque sempre se trata de. Nesse ato de apreensão intuitiva, nós aprendemos uma forma que está aparente, uma forma que está visível, uma forma que está manifesta. Sempre. Tá certo? Então, quando você pega a identidade dos quadradinhos, há, por exemplo, uma possibilidade de erro, porque você está dizendo que um quadradinho é igual ao outro sob determinado aspecto. Você põe lá quadradinho igual a quadradinho. Daí chega um sujeito e fala, não, peraí, você está dizendo que os quadradinhos são iguais, mas eles não podem ser iguais porque eles estão em dois lugares diferentes da lousa. Então, espacialmente, eles não são o mesmo. Então, isso quer dizer, você pegou a identidade dos quadradinhos enquanto figuras geométricas, e não enquanto desenhos substantivos desenhados por uma mão humana numa lousa. Sob este aspecto, eles não são iguais. Eles só são iguais, vamos dizer, na sua forma geométrica, mas espacialmente não são o mesmo, porque não estão no mesmo lugar do espaço. Tá certo? Então você vê que mesmo na apreensão de uma coisa tão simples como quadradinho igual a quadradinho, existe uma certa margem de erro, uma certa margem de equívoco, por assim dizer. Esta mesma margem de equívoco existe na percepção sensível normal. Isso quer dizer, o que você apreende quando você vê é exato. Agora, qual é o conceito sobre o qual você vai classificar aquilo? Por exemplo, você vê aqui uma minhoca e você vê, né, um cadáver de minhoca. Você diz, as duas são minhocas. Daí chega o engraçadinho e diz, bom, essa aqui não é propriamente uma minhoca, ela foi uma minhoca. Então, a forma sensível da minhoca morta é a mesma forma da minhoca viva, só que uma se move e a outra não. Pode acontecer também de uma minhoca estar parada. A minhoca viva está parada. Então, esta margem de erro, ela existe tanto
na percepção intuitiva do mundo físico, quanto na percepção de formas lógicas. Porque sempre existe o elemento, vamos dizer, de ambiguidade. Onde você está lidando, vamos dizer, com signos, na passagem da percepção para o signo, sempre existe uma margem de ambiguidade, mesmo no pensamento lógico mais exato. Tá certo? Esta margem de erro sempre pode ser corrigida mediante análise crítica. Quer dizer, você retorna, eles olham, eu disse que era uma minhoca, mas é uma minhoca sob certo aspecto, porque tem a forma da minhoca, órgãos de minhoca, né? Tudo, mas ela está morta. Então, você corrige isso aí. Não existe nenhuma maneira de você introduzir uma correção automática no primeiro juízo que você faz. Sempre é necessário haver um segundo juízo, um terceiro, um quarto, que vai corrigir aquilo. E note bem, isso é tanto nas demonstrações lógicas quanto na percepção sensível. Então, isso é para tirar a ideia, tirar de vocês a ideia de que a percepção sensível é uma coisa muito inexata e o raciocínio lógico é muito exato. Não, a margem de erro é exatamente a mesma, porque é uma margem de ambiguidade. Tá certo?